Olá, tudo bem? Eu sou Getro, psicanalista, e de vez em quando eu apareço aqui para falar algumas coisas. Hoje, por exemplo, quero falar algumas. Quero falar sobre a política no Brasil. Eu acho que vale a pena a gente entender. Pronto, já foi. Acho que vale a pena a gente entender o quanto isso nos afeta, ou o quanto isso não nos afeta. O quanto a política está fora do contexto. Entrar uma luz aqui natural. O quanto a política está fora da realidade da nossa vida, o quanto ela nos afeta diretamente, indiretamente, né? Até onde a política pode, por exemplo, me afetar na minha saúde mental. Ela pode afetar diretamente e indiretamente, principalmente com SUS, com tratamento, com medicamentos, né? Se uma pessoa não recebe o medicamento e não pode ser atendida, ela passa a ter problemas no âmbito da saúde mental, né? Problemas psicológicos e tal. E é muito louco, eu estava vendo esses dias uma reportagem, eu acho que é do UOL, que é uma pesquisa sobre esses grupos que se formaram para acampar lá em Brasília, para seguir essas pessoas que fizeram essa bagunça toda na política brasileira. E é muito, cara, é assim, beira o absurdo e um nível de patologia que requer psiquiatras muito capacitados para lidar com esse tipo de história que a gente tem escutado por aí. Mas vamos lá. Quero ser breve porque o tempo urge e as pessoas querem rapidez, né? As pessoas não estão com tempo. Mas o que eu quero trazer aqui também para a nossa discussão é a ideia da psicanálise não como uma terapia, como outra qualquer. A psicanálise, na verdade, ela é uma ferramenta criada pelo Freud para subverter a ordem, para subverter a pessoa. E o que seria subverter, né? Do latim, é uma ação que provoca a queda, né? Subversio, inversão da ordem. Qual é a tradução? A tradução não, qual é a explicação que o dicionário nos traz, né? Subversão, sob a ideia de subversão, que ou aquele que propõe e ou executa ações com o objetivo de transformar ou derrubar a ordem vigente. A ordem vigente é legal, vamos parar aí, cara. O que seria a ordem vigente para cada um de nós? É toda a regra que rege a convivência em sociedade, a ordem que a empresa tem para entrar, para sair, para receber, para pegar vale, para tirar férias, para ser contratado, para ser dispensado, para ser CLT, para trabalhar em casa, para ser autônomo, para trabalhar 3 dias em casa e 2 na empresa. São ordens, são regras, normas que você discute ali e aceita. Tem muita gente que fala, pô, mas o chefe quer que eu trabalhe. Não, o chefe não quer que você trabalhe, você aceitou, por isso você está indo. Não coloca a culpa em ninguém. Assuma a sua responsabilidade diante das questões. Ah, mas o chefe quis que eu trabalhasse final de semana. Você quis também, você foi, você aceitou, você podia falar não, mas você foi. Então não tem o que falar do chefe. Essa é uma das desculpas que a gente escuta numa clínica, que faz parte das etapas da jornada analítica de cada pessoa, né? No primeiro momento eu preciso colocar as queixas na mesa. Ele não deixa, ela não me deixa fazer, ela tem culpa nisso, se eu sou assim a culpa é dela, se eu como demais é porque ela falou, se eu fumo demais é porque não sei o que, se eu sou bravo demais, se eu sou agressivo demais é porque eu vi, eu fui. Cada um sai desse caldo, dessa ordem vigente, que é o que a gente está falando, né?
essa ordem vigente, que é ali na casa, que o pai institui as regras. A gente está falando aqui do Estado, do Brasil, do Estado, da prefeitura, né? Da cidade onde você vive, do bairro, da vila, né, onde você vive. Tudo tem regra para morador novo que chega, tem regra para tudo. Tem regra na escola, quando você entra, os alunos novos, os alunos calouros, tem regra para tudo, né? Então, essa ordem vigente que existe, a psicanálise olha para isso de uma outra maneira, né? Como é que a gente vai derrubar esse sistema? Mas não no sentido agressivo, odioso, vingativo, mas no sentido de, não sei se a palavra é burlar, mas talvez seja, como que eu vou sair fora dessa ordem vigente? Como que eu vou fazer a inversão dessa ordem? Não é verdade? Ora, tem muitas coisas que muita gente, né, as ordens de pai e mãe, por exemplo, são ordens, né, que na frente deles, não, pai, pode deixar, ok, sou eu, pelo amor de Deus, lógico que eu vou pegar. Mas você quebra, né? Então, espera dormir, pega o carro e sai, empurra para tirar o carrinho da garagem. Quem nunca fez isso? Que mais? Assalta a carteira do pai. Isso não é inverter a ordem? Porque você tem que pedir o dinheiro e ele permitir, ele te dá, ele permitir você mexer. Abrir geladeira, né? Fazer tatuagem, fumar o primeiro cigarro, dar os pega no primeiro beck da vida. Tudo é inversão da ordem. Você aprendeu o tempo todo beber, fumar, usar droga, roubar, matar, destruir, tudo contra a ordem vigente, né? Mas existe mecanismos para que você possa subverter essa ordem vigente e não se prejudicar, e não matar ninguém, não roubar ninguém, não ter postura de ódio contra ninguém. Na verdade, dá para viver melhor, mesmo em sociedade, e ser feliz, né? Dá para ser feliz em sociedade e apesar da sociedade, né? Apesar das maluquices que acontecem no país. Então é possível, desde que você tenha, por outro lado, uma maneira de ter respeito à ética, respeito à individualidade do outro. Não é porque a gente vem aqui com a ideia de subverter que a gente pode fazer tudo. Esse pode fazer tudo é o que a gente escuta na internet. É o que eu estava falando no início dessa gravação, do documentário que eu vi da UOL, sobre os seguidores desse grupo de pessoas que governaram o país na gestão anterior, né? Então, o que acontece a partir desse documentário, né, de uma leitura crítica sobre isso, me deu essa vontade de vir aqui e falar assim, nem tudo a gente pode falar. Isso que eles estão fazendo não é uma subverter a ordem, muito pelo contrário. Isso que eles estão fazendo é uma maneira de trazer uma mentira para que, de alguma forma, ela se torne realidade pela quantidade de vezes que ela é repetida. A ponto do cara falar assim, olha, Deus falou para mim, e eu vou trazer essa revelação aqui para você. Eu tive um sonho assim, assim, aí tinha a Arca de Noé, e lá dentro um animal fazia o L. E Deus estava me dizendo que ele ia destruir o Brasil. Olha isso, né? O cara é profeta da internet. Que a igreja dele é aqui, não tem igreja física, tem igreja aqui, virtual. Né? Ele fala aqui que nem eu. Às vezes para 20 pessoas, às vezes para milhões. Ele fala para milhões e milhares. Nosso público aqui é reduzido, mas pouco importa, não me interessa. Se tivesse tivesse ninguém, tivesse 1.000 milhões, eu falaria as mesmas coisas do mesmo jeito. Não falaria mentira, enganação e inverdades para levar as pessoas a um lugar perigoso em relação à própria vida, à própria integridade. O que a gente faz aqui é o seguinte, tem gente que vai morrer sem tomar um gole de cerveja. Isso seria uma subversão. Tem gente que vai morrer, por exemplo, sem experimentar jogar um futebol, porque a igreja não deixa. Porque você vai para o inferno se chutar uma bola com os amigos de short. Já pensou? Olha isso, rapaz, que perigo. Tem gente que, por exemplo, vai morrer
sem ter transado, sem ter beijado, sem ter experimentado, né, alguma aventura sexual na vida. Então, a minha subversão que eu trago aqui é nesse sentido, né? Subverter a própria ordem, aquelas primeiras ordens que você recebeu e que te criaram barreiras, te criaram dificuldades para poder viver melhor, para poder viver feliz. Então são essas ordens internas que são necessárias de romper, de atravessar, de inverter a ordem, não é verdade? Então pensa nisso em relação à tua própria vida, não para prejudicar alguém, mas que essa subversão que eu trago aqui, e que ela está ligada a toda essa coisa que a gente falou, da política, das pessoas, do mundo com você, em relação às pessoas, a tudo, porque isso interfere na nossa vida, isso interfere no nosso estado psíquico, emocional, no nosso comportamento, e se eu não estiver bem, eu vou reagir de uma maneira sintomática e neurótica, e vou fazer besteira, porque eu vou cada vez mais enfiar o pé na jaca e na lama, né, e me aprofundar cada vez mais nas neuroses e nos problemas, porque vira um círculo vicioso, né, cara? Vira uma compulsão, a repetição ao problema e vamos, que é isso aí que a gente vive há anos, por que nós vamos mudar, né? E aí, ó, até chegar no buraco e se ferrar sozinho com mais pessoas junto. Então, o que eu tinha para dizer era isso. Espero poder ajudar na vida, no caminho e na direção. Obrigado pelas pessoas que estão chegando nova e contribuindo, curtindo, fazendo, dando like, se inscrevendo. E espero que a gente possa, né? Eu tenho como meta, mais uma vez, fazer mais programas durante a semana. E espero conseguir. Um beijo para todos, para todas, e que a gente possa juntos fazer com que a sociedade seja uma sociedade que as pessoas sejam pessoas pensantes. A gente não precisa ser chato, a gente precisa ser, não precisa ser intransigente aqui também, né? Não é porque eu sou psicanalista que eu vou ficar aqui falando que a psicanálise é a panaceia, a salvação do mundo. Não é, ela é também. Ela ajuda pra cacete, mas não é a única. Existem outras maneiras. Então, a discussão aqui é mais profunda, é mais bacaninha, né? Pra gente junto viajar numa coisa melhor, num mundo mais inteligente, mais saudável, mais livre de preconceitos que exclui, que minimiza, que acorrenta as pessoas no medo, no ódio, né? Então, o que a gente pretende com trocando essa ideia aqui, é fazer com que a gente possa, de uma maneira, ter uma sociedade mais saudável. Não importa o time que ele joga, não importa se é da direita, da esquerda, do centro, não importa. O que a gente não quer é o discurso do ódio, da raiva, da morte, da arma, né? Sendo que a gente tem a possibilidade de fazer discursos e propor ideias em um país, uma educação inovadora. Estão falando tanto aí da reforma da educação, e o Lula vetou, me parece, a reforma da educação. A educação precisa ser para formar pessoas pensantes, cara, não para o cara sair de lá com raiva, querer matar a professora, queimar a escola, matar os amiguinhos da classe. Então, qual é o objetivo da educação? É formar pessoas para sair de lá e ir para a igreja e para o exército? Ou é formar pessoas para sair de lá e pensar em criar, em cientistas, em filósofos, em pessoas que tenham ideias brilhantes para o país, para a sociedade? O que a gente está querendo? Agora é para acabar. Um beijo, valeu, até a próxima. Obrigado.